De Deus, irmãos, graça e paz da parte de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria nesse momento, irmãos, um assunto muito importante. Eu tenho aqui já tudo preparado para explicar para os irmãos, porque é um assunto um pouco complexo. Porém, é bom que os irmãos estejam atentos, aqueles que têm interesse de saber o que está para acontecer em breve, ou não posso dizer quando, mas que nós não podemos marcar datas, mas os acontecimentos principais que são direcionados à nossa fé cristã e o conhecimento daquilo que cada um de nós devemos saber para o bom andamento da nossa vida espiritual. Eu quero falar sobre o globalismo anticristão, que já se aproxima do estágio final. Primeiro quero dizer aos irmãos que todas as denominações que fazem parte deste globalismo, jamais elas irão dizer que fazem. Então temos que ter cuidado, e aqui já não vou citar nomes de denominações para evitar que alguém venha me confrontar, porque só de eu falar do nome de Jesus Cristo já estou sendo confrontado, mas eu não vou parar por isso. Peço até perdão aos irmãos, porque às vezes eu tenho sido um pouco rude com algumas pessoas, mas se faz necessário, não faz parte da minha índole falar certas coisas, mas infelizmente temos que entrar nesses assuntos. Bom, irmãos, o que eu vou falar aqui é um estudo que relata a respeito do livro de Apocalipse 13, versículo 1, 18. Em Apocalipse 13, descreve 3 bases de poder que o anticristo vai utilizar no seu governo mundial durante o futuro período de tribulação de 7 anos. Referem-se elas ao poder político, religioso e econômico. Isso eu já tenho falado em outros vídeos. Em primeiro lugar, o poder político. Nós vemos em Apocalipse, irmãos, capítulo 13, versículo 2, que Satanás vai dar ao anticristo o seu poder e o seu trono, e a grande autoridade. Esse trono refere-se, irmão, a um governo mundial por meio do qual vai exercer grande autoridade sobre todas as nações. O diabo e seus demônios constituirão no mundo através de toda a sua nova dispensação, a dispensação do novo a dispensação do novo governo, não é? Ou do novo testamento. Um poder reinante de esfera espiritual. E como em Efésios capítulo 6, versículo 12, está bem claro, irmãos. Diz, pois, que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século nos lugares celestiais. Nós sabemos tudo isso porque está escrito e já temos que ter isso, irmãos, em mente. Isso vai acontecer. Porque João afirma que o mundo inteiro está sob a influência do maligno. Vocês vão ler isso em 1 João 5,19, epístola, ok, irmãos? O Senhor Jesus também refere-se ao diabo como o príncipe desse mundo. Realmente, nós podemos ver aqui nas Escrituras que isso é uma realidade, porque veja o que está acontecendo no mundo. Isso está em João 14,30. E Paulo diz que ele é príncipe das potestades do ar. Efésios 2, versículo 2. Tudo isso que eu estou falando tem base bíblica, irmão. E por isso que Cristo veio para nos libertar desse presente século, ou desse presente mundo mau. Gálatas 1, versículo 4. Nós temos que entender, irmãos, que tudo isso já está se cumprindo, ok? Então nós estamos a caminhar agora para a hora mais negra da história, infelizmente. Da história mundial, em que o controle espiritual de Satanás exerce sobre todo o mundo perdido e vai ser revelado num governo mundial visível. E nós tivemos sempre de lutar contra o mistério da anarquia, mas a hora aproxima-se em que o anticristo vai ser revelado
como o sem lei, diz Paulo. Então, o esplendor da sua vinda, do iníquo, é obra de Satanás em todo poder, sinais e prodígios de mentira. Segundo Tessalonicenses 2, 8, 9. Assim o anticristo vai aparecer na terra no final do tempo, pouco antes do regresso da visível vinda de Jesus Cristo, e estabelecerá um governo mundial vil, com todo o poder e assistência do diabo. Ele vai ser a personificação do próprio diabo, pois vai sentar-se no trono de Satanás e praticar o seu poder subversivo, e a sua influência vai ser mundial. João afirma que foi-lhe dado autoridade sobre toda a tribo, nação e língua. Olha o nome santo do Senhor. Apocalipse 13, versículo 7. Isso constitui o globalismo político. Nós estamos à beira dessa dispensação. Uma comissão das Nações Unidas já chegou à conclusão que um governo mundial com poderes executivos, irmãos, constitui a única solução para fazer face às crises globais. Elas estão promovendo estas ideias, ignorando o fato que na realidade se trata do plano do diabo. Em segundo lugar, o poder religioso. Por isso que eu falo da federação, e por isso que vocês nunca vão conseguir descobrir, porque já está sendo oculto os nomes de tais denominações que assim estão de acordo com esse plano, ou que, iludidos por alguma coisa material, assinaram algum tipo de documento obscuro, não sabendo que estão sendo, ou sabendo, eu não posso afirmar, porque é algo muito complexo, não dá para a gente crer que uma pessoa que conhece a Escritura vá fazer parte de uma coisa como essa. Todavia, os agentes do anticristo estão infiltrados em todo lugar, não citando aqui nomes de nenhuma denominação, ok, irmãos? Então, irmãos, esse é o segundo lugar, poder religioso. Satanás não só se esforça para ser o rei, governador do universo, em lugar de Deus, mas também por ser adorado por toda a gente. Portanto, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Toda a gente vai ser enganada e levada a unir-se e a seguir a governança do anticristo, e ao fazê-lo adorar também o diabo. E todo mundo se maravilhou e seguiu a besta, dizendo: quem se pode comparar à besta? Quem é capaz, está dizendo lá, aqui na Escritura, quem é capaz, né, de... Vão se maravilhar, irmãos, vão se maravilhar. E vão até falar: quem é capaz de fazer guerra? Apocalipse 13, 3, 4. E seu maravilhar redundará em aberta adoração. Infelizmente, muitos serão adoradores, os que não forem serão perseguidos. O objetivo final do presente processo desse globalismo, irmão, essa globalização religiosa, é a adoração geral de Satanás com seu Deus. Né? Ele vai criar isso tudo na cabeça das pessoas, irmãos. Pode ter certeza. Especial, o anticristo. O movimento ecumênico já faz trabalho preparatório para levar a cabo esse plano sinistro. Inicialmente, apenas o ecumenismo cristão era praticado, irmãos, sob a bandeira do Conselho Mundial das Igrejas. Certo? Mas em breve se transformou em um ecumenismo multirreligioso, em que se forjam laços íntimos entre todas as religiões. A ideia presentemente abraçada pelos ecumenistas é que todas as religiões adoram o mesmo Deus e que, portanto, podem unir-se todas sob a direção do mesmo Cristo universal, mas não compreenderam que o diabo é o Deus desse mundo caído e que o anticristo é o Cristo universal de todas as fés, que vai ser seguido em espanto pelo mundo inteiro. Muitos vão se espantar. Ele vai dizer que é Cristo, e aí que vai estar. E as igrejas já estão amarradas, já estão... E aqueles que quiserem sair, então naquele momento vão sair. Lógico que muitos vão sair, muitas igrejas vão ficar vazias, e já estão saindo, porque esse espírito, irmão, já está trabalhando
mas é preciso trabalhar também no poder econômico. Você veja como está o mundo economicamente. Já estamos à beira de um colapso. Nós podemos dizer o seguinte: em terceiro lugar, que o poder econômico, está escrito Apocalipse 13, termina com a descrição do anticristo como cabeça de uma economia mundial, e que existirá apenas um sistema monetário controlado. Isso vai acontecer, porque nós estamos vendo isso. E vai ser controlado eletronicamente. Seu controle da economia mundial será a tal maneira absoluta que ninguém poderá comprar ou vender sem ter o seu número. Certo, irmãos? A implantação na mão ou na testa, todos nós sabemos que é a tecnologia. Já foi aperfeiçoada para injetar sobre a pele de uma pessoa uma pequena cápsula de vidro contendo um minúsculo computador ou microficha. Sem esta microficha, uma pessoa não vai poder comprar ou vender, pois sem ela não poderá ter acesso ao sistema de transferência eletrônica de fundos, sem um número pessoal ou de identificação. Já se avançou consideravelmente no que diz respeito ao processo da globalização econômica, o que abre o caminho de estabelecimento de um sistema monetário centralizado ou centralmente controlado para todo o mundo. Não vai ser possível fazer comércio ou qualquer transação econômica sem esse sistema. Agora, isso estou falando literalmente, certo, irmãos? Nós não podemos afirmar como vai ser isso, como vai ser esse controle. Mas olhando para a parte tecnológica e a maneira que o mundo se avança dentro dessa tecnologia, nós podemos até prever, não estou aqui profetizando, né, mas prever que isso possa ser dessa mesma forma. Todavia, vamos esperar para nós vermos, não é, irmão? É um sistema maligno. O diabo não vai ficar satisfeito apenas com a autoridade política, nós sabemos disso, não é, irmão? Pois deseja também controlar a riqueza do mesmo e os gastos de toda a gente. Por esta razão, irmãos, certo, irmãos, que nós temos que entender isso. Perdoe, irmãos, não estou. Por isso que já no Novo Testamento também ele é chamado diabo de mamão, em algumas traduções, quer dizer Deus do dinheiro. A palavra mamon deriva da palavra original em aramaico que significa simplesmente riqueza, mas o Senhor Jesus personificou ou personalizou, tal conceito utilizando como um nome pessoal para o diabo, na qualidade de Senhor ou Deus do dinheiro. Disse ele: não ajunteis tesouros na terra. O Senhor Jesus falou: onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões minam, entram e roubam. Juntai sim os tesouros do céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, onde os ladrões não entram e roubam, pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Ninguém pode servir a dois patrões, ou a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Estão entendendo, irmãos? Veja bem, isso está em Mateus 6, 19, 21, 24. Eu quero dizer assim, que nós temos que trabalhar, temos que lutar, temos que ter as nossas reservas, mas não colocamos o coração, temos que ter como se nós não tivéssemos, porque vai ter um reset. E quando haver esse reset, irmão, você está sujeito a perder o que você tem no banco. Então vamos ficar em comunhão, vamos orar, tomar ao Senhor que isso não aconteça com a igreja aqui, né? Tomar ao Senhor que isso não aconteça, mas é tanto alerta que nós ficamos assim um pouco preocupados, porque o Senhor não iria alertar desta maneira se fosse o contrário. Todavia, cada um fique na sua própria consciência daquilo que eu estou explicando, ok? Em Lucas 16, 9, vocês nunca vão ouvir isso na igreja, é difícil. Esse ensinamento deveria ter sido, isso é um ensinamento que precisaria a igreja saber. Em Lucas 16, 9, Jesus refere-se a isso, irmão, ao iníquo mamon. A sua riqueza é depravada e ele a usa para corromper espiritualmente e moralmente toda a população da terra. Quantas pessoas procuram seus bens materiais a todo custo e deixam que eles se tornem senhores das suas vidas. Tal disposição conduz-os ao aumento com más práticas, como lucros de usura, corrupção, suborno, entendeu, irmão? Megalomania, ânsia de poder e vários outros pecados e práticas, desvios de coleta e mentiras,
lideranças querendo ter poder, porque quanto maior o seu prestígio dentro de uma organização, maior o poder econômico que lhe é concedido, e ainda por cima fazem do povo massa de manobra para tentar enganar, se for possível, até aqueles que são escolhidos, e ele não vai vir com uma desorganização, não, ele não vai vir com uma denominação desorganizada, ele vai vir organizado para que possa enganar. Por isso, não se fie em liturgias, se fie em Jesus Cristo, se confie nele. Porque Satanás se transfigura em anjo de luz, irmão. Certo? E veja bem, essas riquezas corrompidas, aí os homens compram aviões, compram helicópteros, viajam para cima e para baixo, mas aquele dinheiro que era para ser usado para o bem, ele é extorcido, levado para o outro lado. Isso por aí você já percebe qual é a denominação que está já aderindo a esse movimento satânico que já está sendo implantado na Terra. Mas essa exceção, na maioria dos casos, o Mamon ganha o completo controle da vida das pessoas ricas, prometendo-lhes ao mesmo tempo maior riqueza, maior poder. Quanto mais eles têm, mais eles querem. A influência na antiga igreja cristã e também na Idade Média, o Mamon era geralmente considerado o demônio da avareza e da corrupção. No livro de Milton Paraíso, que é um livro muito conhecido, que fala sobre o paraíso perdido, no livro de Plainces, também sobre o reino das trevas, o dicionário infernal, né? Existem esses livros, irmão. Tem pessoas que não gostam de ler livros, eu gosto, tenho livros ali, isso não quer dizer nada, é até bom para a gente aprender. Tem outros livros também, e esses livros aqui são livros que falam sobre isso, entende, irmão? Também, irmãos, nós sabemos que isso que eu estou falando aqui não é nada fruto da minha imaginação. Isso aqui é a realidade que vai acontecer, que já está acontecendo, que já está se realizando, já está ocorrendo no planeta. E por isso que as denominações, elas estão, irmãos, querendo de todo custo, algumas, não generalizando, esconder, vamos dizer assim, não há uma clareza aonde está sendo colocado o seu dinheiro. Quando o seu dinheiro é colocado num lugar só, ou melhor, uma coleta única, um dinheiro para colocar num lugar só, você já não tem mais controle sobre aonde aquele dinheiro foi colocado. Porque primeiro, o seu sentimento foi desviado. Segundo, você não sabe para onde vai aquele dinheiro. E a situação é a seguinte, você tem a liberdade de procurar? Tem, mas vai procurar, você fica mal visto. Tá entendendo? Então tudo isso nós temos que saber, irmão. E também existe uma estratégia de poder por trás de tudo isso. E falando da estratégia de poder, nós vamos falar da estratégia de poder do Estado, do mundo. Nós estamos presentemente num estado tão avançado de globalização que um governo mundial, uma aliança das religiões, certo? E uma economia mundial centralizada podem tornar-se a realidade num futuro previsível. E torna-se óbvio, irmãos, muito claro, que se devem estabelecer em primeiro lugar as estruturas políticas, econômicas, para que tal governo tenha força, não é? Para poder reagir, para poder ser controlado, certo, irmãos? Para poder controlar a humanidade. Então nós estamos vendo um colapso econômico e isso será seguido em breve, irmãos. Aparecerá logo um salvador da pátria e haverá o quê? Uma veneralização, venerável, né? Você vai veneralizar alguém que vai resolver o problema, certo, irmãos? Deus nos guarde e nos livre, mas já tem muitos que são levados a esse tipo de coisa, já estão venerando, muitos veneram a sua igreja, a placa da sua igreja, acham que aquilo ali é Deus, que ali está Deus, em outro lugar não está. Então as pessoas são fáceis de ser manipuladas, por aí você já vê, né, irmãos? Você começa a ver a humanidade nas garras de uma ameaça, de um holocausto nuclear, o que está acontecendo agora, e isso tudo cria, irmãos,
uma certa turbulência na vida de cada um. Cada um fica sem saber direito o que vai acontecer. É uma forma de Satanás agir com muita astúcia para criar as condições econômicas internacionais por meio das quais os países são forçados a uma unificação e uma cooperação, irmãos. Está entendendo bem? Uma cooperação, uma forma, irmãos, que eles possam cooperar uns com os outros a nível global. E essa estratégia segue os seguintes estágios. Certo, irmão? Foi estabelecido já um sistema capitalista em um mercado livre, tá? Que oferece as melhores possibilidades de uma rápida criação de riqueza, e esse processo continuou com a mínima intervenção até obter o grande avanço tecnológico e a abastança de desenvolvimento à roda do globo. Existem hoje maneiras tecnológicas, moedas virtuais, e tudo isso as pessoas estão acreditando muito nisso, investindo, que não querem perder, né, os seus bens. Os governos foram ocupados por dirigentes liberais, materialistas. Pode perceber, estão ocupados os governos, a maioria, não quero eu aqui generalizar, estão sendo ocupados com esses dirigentes que são materialistas, ansiosos pelo poder, com a ajuda de campanhas multinacionais com grandes bancos. Tem assim também um enorme fundo em taxas, e eles sujeitaram os seus próprios países e o resto do mundo ao controle do poder do dinheiro internacional. A febril procura, irmão, da riqueza coincidiu, sabe em quê? Aí que vocês vão ficar com uma excessiva exploração de recursos naturais. Eles mesmos falam que tem que ter cuidado, mas eles estão explorando. Vejamos agora o que aconteceu aí na Amazônia. O Brasil, né, deixou uma parte aí já para a França, né, vendeu, sei lá o que fez. Então tudo isso, irmãos, é cumprimento da palavra de Deus, e nós não estamos vendo. Nós estamos achando que isso vai cumprir só dentro de uma unidade cristã. Não, ele tem que trabalhar por fora para pegar todos, irmão. É como uma arapuca, é como uma armadilha, vocês estão entendendo, irmãos? Então, irmão, nós vemos então que essas coisas que nós estamos vendo nas campanhas eleitorais prometem-se casas, empregos, prosperidades, e tantas promessas são feitas à custa de um crescimento mantido, de uma economia e de uma conservação sensível do ambiente. Quer dizer, eles prometem aquilo que eles não vão conseguir fazer. E o método que se realizam os objetivos políticos é efêmeros. Foi aumentando rapidamente o fornecimento do dinheiro do país pelos bancos centrais, a oferta de crédito, quer dizer, você vai se afundando mais ainda, juros baixos aos clientes, sem se importarem se os mesmos clientes eram dignos de crédito ou não, e todos os bancos tentavam aumentar a sua cota no mercado de ações. Em resultado dessa situação, a gente nova, que apenas começa a trabalhar, não tinha dificuldade de obter 100% de empréstimo para comprar carros, casas dispendiosas, e quando tem pouco dinheiro no bolso devido às grandes prestações a pagar, podem simplesmente mais cartões de crédito para comprar crédito e o que desejam. Aí que vai aí, daqui a pouco quando a pessoa vê, você já sabe como é que está. Assim comprava-se virtualmente tudo o que o mercado tinha que oferecer. Carros, casas, não é? Isso aí tudo plano do Satanás, irmão. E veja bem, coisas de luxo. Então, e devido à grande procura privada, o preço das casas aumenta a mais de 300% depois do ano. O preço, depois do ano, aumentou mais de 300%, né? Tem aumentado isso, né? Desde o ano 2000 até aqui, tem aumentado todo esse valor. Eu ia dizer o ano. O preço do combustível está sempre subindo, né? Aumentando. Os fatores de contribuição para o problema da inflação levado para os bancos centrais fazem subir e descer as taxas para evitar despesas excessivas e o caos econômico. Enfim, as taxas de hipoteca subiram. Em breve, muitas pessoas não podem continuar a pagar o aumento das prestações das casas e carros, nem, por fim, outras dívidas. Vejamos que tem muitas pessoas que não têm casa, estão morando na rua. Por causa do quê? Tudo um plano, irmão. Tudo um plano. Isso tudo um plano, irmãos. Bendito é o nome santo do Senhor.
para que o Satanás, quando vier, ele possa resolver esse problema. Resolvendo o problema, ele vai ser aquele que diz assim, eu cheguei para resolver, e muitos vão ficar maravilhados. Entendeu, irmão? Esses acontecimentos são planos malignos da nova ordem mundial. É você se endividar, você não ter como pagar, você ficar naquela ilusão de uma promessa que não vai se cumprir nunca. Você já é conhecedor, você já viu isso as outras vezes, e agora está aparecendo mais ainda, irmão. E nós podemos entender o seguinte: não adianta uma intervenção governamental, não adianta nada disso, porque os países todos estão na mesma situação. O anticristo vai aparecer em cena para tomar o governo e a economia mundial. Devido aos seus êxitos sobrenaturais, ele vai em breve ser adorado como Messias mundial. Por quê? Por que vai ser adorado? Porque ele vai conseguir resolver o problema que ninguém resolveu. Vai ser um líder mundial. Por isso que há uma necessidade de uma igreja global, ou de uma igreja unida, para que ele tenha tudo na sua mão. Desde da religião, economia e pessoas que serão manipuladas por esse espírito e serão depois obrigadas a adorar ele como Deus, como o Cristo, o falso Cristo. Então, quando nós estamos inteiramente ligados, nós entendemos, irmãos, a palavra de Deus, nós entendemos que isso não pode, irmãos, ser, irmãos, algo que tenha para nós, esse anticristo, para nós não pode ter nenhuma significativa. Nós cremos em Jesus Cristo, no verdadeiro. Nós vamos ver que toda essa economia mundial que ele vai criar está construída numa areia. Porque o anticristo, irmão, ele sabe muito bem como fazer para enganar os homens. E nós, como cristãos, também, se formos apanhados nisto, pois de uma maneira geral, nós muitas das vezes temos ideias erradas acerca do dinheiro e da riqueza. Nós procuramos o valor no dinheiro, mas é mais moeda de pagamento. Enquanto Deus deu seu Filho por nós, e Ele mesmo prometeu para nós que não nos deixaria faltar nada. Mas as pessoas se dedicam tanto, esquecem de Deus, do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. E nós temos que tirar um tempo para Deus, irmãos. Nós temos que ter, sim, as nossas reservas econômicas, temos que trabalhar, temos que lutar, temos que fazer a nossa parte, mas precisamos nos aproximar de Deus. Porque esse dia que eu estou falando já está aí, ao nosso redor. Porque a primeira metade do governo do anticristo, irmãos, vai iludir a muitos. Porque haverá 7 anos, ele vai fazer um pacto de 7 anos, mas vai ser uma falsa paz. Uma união no mundo econômica mundial que vai melhorar temporariamente a situação de todos. Todos vão achar, nossa, agora sim tem um governante que vai resolver o nosso problema. E aí que está o problema. Não vai resolver o problema, vai jogar muitos no inferno. E muitas denominações também inteiras serão lançadas no inferno. Infelizmente. E muitos do que não querem que nós falamos de Jesus, 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 infelizmente também serão lançados fora. Por isso que há uma preocupação muito grande, irmãos. Quando nós pregamos contra esse globalismo, contra essa federação, poucos entendem, poucos querem acreditar, porque isso prejudica o sistema. Porque quer queira, quer não, a nossa voz é pequena, mas ela incomoda. Ela incomoda, irmãos. Porque esse falso príncipe da paz aí, que vai ser o campeão da globalização, que já está fazendo isso, né? Vai ser seguido, viu, irmãos? E por espanto de muitos. Até por aqueles que você nem acha que vai segui-lo. Até por grandes líderes religiosos, tá? Isso vai trazer espanto. Nós nunca imaginamos que uma X denominação
possa já estar fazendo parte desse projeto. E ficamos assombrados, e às vezes nem sabemos para onde correr. Mas eu tenho aqui uma solução, e essa solução se chama Jesus Cristo. Em tempos de escuridão, nós temos que nos agarrar nessas promessas. Não precisamos ficar preocupados com paredes de templos, irmãos, de pedra. Logicamente que já estamos vivendo esse movimento. Estamos vivendo esta transição. Isso não é de uma hora para outra. Quero crer que vocês estão entendendo o que eu quero falar. As coisas estão mostrando, não precisa você nem ter mais documentos para você provar. Você vê por pregações, você vê por atos, por atitudes, por gestos, por comentários que você recebe às vezes no vídeo. As pessoas não estão muito interessadas em ouvir de Jesus Cristo. Elas querem saber do futuro, do ganho, do custo, de quanto vai ser. E aí que está, irmão. É isso que o anticristo quer, te distrair. Não é que você não vai mais trabalhar, ou não vai fazer as suas economias. Não é isso. Viva como se amanhã você fosse morrer. Não pense que a tua vida é eterna aqui na Terra. Viva o teu hoje. Se você tem alguma reserva, louvado seja Deus. Que é bom. Você não sabe o que pode acontecer no outro dia. Não é? Se amanhã você está vivo, você tem uma reserva. Todavia, não coloque o teu coração nas coisas desta vida, nem na tua casa, nem no teu carro. Tenha como se você não tivesse. Possua como você não possuísse. Se desprenda de tudo e se una a Cristo. Porque o anticristo também terá os seus discípulos, irmão. Assim como Jesus Cristo tinha os seus. E os discípulos do anticristo já estão também na terra. São aqueles que não querem que nós pregamos o evangelho. São aqueles que nos chamam de sectário porque nós falamos Jesus, Jesus. Isso é tudo discípulo do anticristo. São aqueles que falam que nós somos mentirosos quando nós falamos da federação. E muitas das vezes tais discípulos do diabo se transfiguram em anjo de luz para querer nos enganar. Até com palavras bonitas e promessas, etc, etc, para querer segurar você dentro de um sistema que não te aponta para Jesus Cristo. Porque o significado da salvação é Cristo. E nós estamos vivendo o fim. Nós precisamos de Cristo para nós terminarmos a nossa carreira, irmão. Sem Ele, não adianta. Então uma coisa eu tenho a dizer para vocês, todos, já vou encerrar aqui, está longe. Que Jesus Cristo é a única esperança. Viva, trabalhe, cuide dos seus filhos, junte as suas famílias em casa quando você puder, ore, cante hino, leia a Bíblia, exorte a palavra. Se você não está indo mais em lugar nenhum, faça a ceia na sua própria casa. Está entendendo? E não fique pensando que será mesmo, será mesmo. Não, você mesmo vai ver com os seus olhos. Eu não estou dizendo para você sair de nenhuma igreja. Você mesmo vai sentir na exortação, na pregação, na forma de colocação das palavras. Seja inteligente. Aquilo que foi falado na igreja, mentaliza. Chega em casa, pega a sua Bíblia e vai ver se está certo. Você vai conferir tudo na Bíblia. Entendeu, irmãos? Eu não quero dizer, nem assustar vocês, dizer que vai ser amanhã, mês que vem, ano que vem, daqui 10 anos. Eu não sei. Eu sei que a minha missão é essa. Espero que vocês entendam e que compartilhem esse vídeo, deixem o seu like e nos ajudem para nós podermos vencer essa globalização, esse espírito. A globalização já está praticamente montada. Falta apenas aí, irmão, algumas coisas por causa dessas guerras que serão exterminadas também, que serão paradas, porque o anticristo vai vir para isso também, e aí vai formar uma falsa paz. Eu gostaria de pedir aos irmãos que orassem por mim e que também, eu sempre deixo um Pix ou um MBWay, não para mim querer ganhar dinheiro com isso, mas às vezes precisamos para ir em algum lugar e nós estamos sentindo de fazer uma parte aí. Quem sentir, quem não sentir, não faça nada. Aqui nós não fazemos nada para ganhar dinheiro. Muito pelo contrário, eu não ganho nada com o YouTube. Eu tenho 8 anos de YouTube, tenho 11 euros, 11 dólares na conta ali e não dá nem para tirar. E também não estou aqui pedindo nada para ninguém, para que ninguém me acuse, como já tem me acusado aí. Certo, irmãos?
Não vocês, meus inscritos, mas alguns que não têm entendimento. Para esses que não têm entendimento, eu quero dizer que eu não tenho cartão corporativo, que eu não tenho coleta de viagem, e que eu não viajo em primeira classe, e que quando eu vou, às vezes vou até a pé. E quando eu fui viajar na obra, em missões, eu viajei com o meu dinheiro, ou com aqueles que me ajudavam por fora, não por nenhuma instituição. Deus abençoe a todos, fique com Deus, graça e paz de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.